Bom dia, boa tarde, boa noite. O tutorial vai mostrar como configurar o Google Sala de Aula, então desde a criação da turma até mesmo a inserção dos alunos e as atividades. Então aqui é a página inicial do Google. Para a gente conseguir ter acesso, a gente tem que verificar qual é a conta que está logada. Então no caso aqui eu estou na conta da Luciana do IP, eu vou clicar aqui no menu, a sala de aula já está configurada aqui. Precisa ter um Gmail, então tendo o Gmail você vai ter acesso a todas as funcionalidades do Google Sala de Aula, o Google Drive também que você vai precisar e a parte de Docs, seria a criação de documento, planilha e apresentações. Então é só a gente clicar aqui no Google Sala de Aula, esperar carregar um pouquinho. Nesse caso não existe nenhuma sala de aula, a gente pode observar aqui. Então a gente precisa criar. Então, ó, crie ou participe de uma turma. Nesse caso, vai criar a turma. Então, criar a turma. Tem um mini contrato aqui. Eu marco, continuar. Aqui eu preciso informar o nome da turma. Nesse caso, vai ser a turma do Douglas. Como exemplo, então, TE41N. Esse é o nome da turma. O assunto é a disciplina. A sessão é uma configuração nova, então você pode organizar as suas turmas entre essas sessões. E a sala aqui eu vou colocar sala 41. Eu clico em criar. Pronto, está criado aqui a sala. Eu vou voltar aqui em turma só para mostrar como que fica na hora que a gente cria. Então olha só, vai aparecer agora todas as turmas. No caso foi criada uma turma só, se tivesse outras turmas a gente teria acesso aqui. Aqui é uma pastinha para a gente conseguir ver o Google Drive, no caso, associado a essa turma. E um pouco aqui do diário de classe, ele vai se conectar ao Google Calendário. Então, nesse caso, eu clico aqui, TE41. Esse painel aqui eu posso configurar. As configurações em si tá tendo como predomínio o branco, tá? Antes a gente conseguia colocar outras formas. Então eu posso vir aqui, ó, selecionar um tema, história, português, matemática. Eu vou procurar aqui em ciências e vou colocar esse ícone, esse tema daqui, ó. Clico nele, marquei, seleciono o tema. Bom, essa página daqui, ela é mais como se fosse um mural. Ela mostra as atualizações e as principais notícias, ou seja, os principais recados que o professor quiser deixar exposto aqui. Na lateral esquerda, me mostra quais são as atividades, os materiais disponíveis. Até agora, nenhum. Esse código da turma aqui, ele vai ser importante justamente para aquele botão que a gente tinha visto aqui. Então, olha só, eu vou voltar lá só para a gente observar. Quando eu volto lá em turmas, essa aqui é a página inicial. Eu poderia vir aqui e clicar em participar da turma. Ele ia me pedir o código. Então, esse código é o identificador da turma. A maneira mais fácil que eu acho de divulgar para os alunos é pelo código. Ele já entra no Google Sala de Aula, coloca um código aqui e fica mais fácil. A outra forma vai ser pelo convite direto, que aí eles vão receber um e-mail lá no Gmail. Então vou cancelar aqui e vou entrar novamente. Então esse aqui é o identificador da turma, é o código único. É por esse código, no caso, que o Google reconhece essa sala de aula. Para a gente conseguir colocar as atividades, vai ser essa aba daqui, atividades. Normalmente para o aluno só vai aparecer mural e atividades. Não aparece pessoas. No caso das pessoas,
a gente utiliza para poder configurar e convidar também algumas pessoas. Então, olha só, vou clicar lá no Pessoas. Como foi criado na conta da Luciana, ela está como professora aqui. E aqui eu convido os alunos. Então, como exemplo aqui, eu vou já adicionar o Douglas como professor. Eu preciso copiar então o e-mail dele, informar o e-mail dele. Aqui eu venho no ícone, né, para poder adicionar. E aqui eu informo o e-mail dele. Clico aqui para confirmar e envio o convite. Só aguardar um pouquinho. Aí, o convite foi enviado. Então, olha só, o status do Douglas está como convidado. A gente pode perceber que ele está um cinza mais claro. Quer dizer que ainda não foi ativo. Mas quando for ativo, ele vai ter acesso a essa sala de aula como professor. Aí, ou seja, nesse caso, tanto a Luciana como o Douglas poderiam estar postando as atividades. E aqui, se eu precisar convidar o aluno, é a mesma coisa. Eu clico aqui em convidar o aluno, eu preciso informar o Gmail dele. Ou seja, de todos os alunos. Vou cancelar aqui, que não vou convidar nenhum aluno agora. Agora, em relação às atividades. Bom, aqui a gente tem a guia das atividades. E o que vai ter aqui é: atribua trabalhos para a sua turma, crie atividades e perguntas, use tópicos para organizar as atividades em módulos ou unidades e ordene os trabalhos do jeito que você quer que os alunos vejam. Então a gente vai acabar fazendo isso aqui de forma mais intuitiva. Aqui, de novo, ele mostra qual é a pasta do Google Drive referente a essa turma, e aqui ele também vai mostrar o Google Agenda, caso queira marcar algum evento, algum calendário, no calendário. Para poder criar, a gente clica nesse botão criar, e aqui a gente tem algumas diferenças, tá? A principal atividade que a gente atribui é essa primeira aqui. Então, quando a gente clicar nela, a gente vai colocar um título, uma descrição para a atividade. A gente pode vincular material a essa atividade. Então, os alunos vão ter um tempo para poder desenvolver a atividade e depois eles vão poder apresentar, entregar algum tipo de trabalho. Então, se for um trabalho escrito, é por aqui. Pode também ser um vídeo, depende aí do professor. Então, olha só, vou clicar aqui e depois a gente vai ver cada um dos outros, tá? Atividade. Eu preciso informar qual é o título da atividade. Então, vamos supor, atividade 1. E eu preciso, então, informar um nome, um complemento aqui, né, para esse título. Então, eu vou colocar aqui como apresentação, mas aí, no caso, isso vai variar de cada professor, tá? E aqui eu coloco algumas instruções. Então, aqui eu posso definir Então, aqui eu defino qual que vai ser o tipo de descrição para minha atividade. Então, eu vou colocar aqui os alunos Então eu coloquei aqui, os alunos devem realizar uma apresentação informando o nome e uma breve descrição do currículo. Então, como a disciplina é muito específica, não da minha área, eu só fiz uma atividade de apresentação mesmo. Mas aqui ele vai descrever realmente todo o trabalho. Se ele quer realmente um fichamento, se ele quer uma resenha sobre um determinado assunto, uma revisão bibliográfica, ou simplesmente responder algumas questões que ele vai disponibilizar aqui. Aqui ele pode disponibilizar essas questões. Se eu precisar adicionar aqui um material, pode ser já um material que esteja no Google Drive, um link, um arquivo que esteja aqui no computador ou um documento do YouTube. Então, vou primeiro aqui no arquivo. Eu clico aqui. Esse arquivo ele já vai aparecer aqui na parte de upload. Eu venho aqui e peço para poder fazer o upload. Então, aqui tem vários tipos de vídeos.
Então vamos supor, o vídeo já existe aqui no computador. Eu vou colocar aqui essa aula parte 1. Vou carregar ele aqui. Clico em fazer o upload. E aí eu aguardo ele terminar o upload. Então vamos supor, mas se fosse um vídeo no YouTube, o ideal seria, na verdade, carregar no YouTube e depois só linkar aqui. Fica algo mais leve, mais rápido também, mais prático. Então eu vou fazer lá no YouTube agora. Acesso o YouTube. Então vamos supor, eu peguei aqui um vídeo aleatório do YouTube. Vou clicar aqui, eu preciso só copiar o endereço dele. Então copio o endereço dele. Vou até fechar aqui que eu não vou utilizar ele mais. Você pode compartilhar, escolher como compartilhar este arquivo com sua turma. Vou dar OK aqui. Então olha só, esse aqui é o arquivo que eu carreguei. Poderia ser um arquivo de texto também. E aqui eu digo o que os alunos podem fazer. Eles podem visualizar. Então nesse caso aqui, vai abrir o arquivo ou vai fazer o download do arquivo. Se eu colocasse aqui, eles podem fazer, aqui no caso, fazer uma cópia para cada aluno. Nesse caso, se fosse um documento de texto, ia ser interessante que os alunos poderiam editar. Então aqui eu posso fazer uma cópia única para cada aluno desse arquivo aqui. Então se fosse um documento de texto seria ideal. E aqui os alunos podem editar. Como é só um vídeo, eu vou colocar aqui que podem visualizar. Agora olha só, se eu colocar um arquivo que eles possam editar, eu posso vir aqui, crio um arquivo também. Então vamos supor, eu tenho um modelo. Vou postar um modelo de relatório então. Eu vou pegar esse doc aqui, vou abrir e vou fazer o upload. Então o upload dele vai ser mais rápido porque é um arquivo menor. Então olha só, nesse caso aqui é um vídeo que eles vão poder visualizar. Vai acabar baixando pelo computador deles. Esse segundo documento aqui é um arquivo, na verdade, que eles podem editar. Então os alunos podem editar esse arquivo. Eu vou marcar aqui. Então qualquer um aqui vai poder editar esse arquivo. Normalmente os arquivos que eu crio no Google Docs eu coloco para poder eles editarem. E aí no caso, depois que eles fizerem a edição, eles podem entregar. Mas eu deixei aqui para poder editar. Então eles vão poder aqui abrir esse arquivo e fazer o download dele para eles editarem. E o último aqui, eu vou colocar o do YouTube. Então no YouTube, eu coloco aqui, colo, peço para poder pesquisar, ele já vai me dar aqui qual é o vídeo e eu peço para poder adicionar. Aqui é só eles clicarem e vai abrir o YouTube. Então eu acho que fica a maneira mais fácil. O legal do YouTube aí é que você pode carregar arquivos de 100, 200, 300 megas. Ou seja, dá para gravar a aula que vocês querem e já carregar lá direto no YouTube. Se eu precisar criar um arquivo aqui, ele já cria do Google Docs. Qual que é a diferença? Aqui o arquivo já existe, tá? Lá no Google Docs. Aqui eu crio ele agora. Então eu vou criar um arquivo. Eu posso criar aqui uma planilha, um arquivo de desenho, um formulário, uma apresentação de slide ou um documento de texto. Eu vou criar aqui um documento de texto. E aqui eu estabeleço, por exemplo, uma cópia para cada um dos alunos. Então, eles vão poder editar esse arquivo e na hora de entregar, cada um vai entregar o seu. Aqui eu já preciso colocar algum título, então vamos supor, atividade 1. E aqui eu dou um nome para ele. Aqui eu já posso deixar ele pré-configurado, então eu já poderia colocar o logo do IP, já poderia colocar algumas informações relevantes, como cabeçalho. Então isso aí fica dependendo aí de como for a forma de agir de cada professor. Se já tiver um documento padrão com a logo, então aqui que a gente já deve criar ele de uma vez. Então, depois que você criar e editar, basta você, na verdade, fechar que ele já salva automaticamente. Então, olha só, aqui o título ainda não atualizou. Eu preciso criar a atividade para ele atualizar. Então, para a gente criar,
Essa aqui é a TE 41N. E por enquanto estão todos os alunos. Então vamos supor, aqui eu quero que todos os alunos tenham acesso. Eu vou deixar dessa forma. Agora, se eu quiser que o grupo 1 tenha acesso ao grupo 2, o grupo 3, aí sim, eu vou criar de uma forma diferente. Então, olha só, essa atividade aqui eu vou criar para todos terem acesso. Depois, eu vou criar uma atividade para cada grupo. E aí eu vou precisar, no caso, adicionar os grupos, os integrantes do grupo. Aqui é a pontuação. Então, vale até 100, eu poderia criar, se for o caso, de 0 até 10. Você pode colocar até 100, no número 100 aqui. Mas vamos supor, não, mas as atividades no Y são de 0 a 10. Na verdade, nem 0 a 10, né? Deve ser 3, 4, no máximo aí. Mas vamos supor aqui, então 3. Essa atividade aqui vale 3, supondo. A data da entrega. Então aqui a gente vai estipular. Hoje é dia 21, vamos supor, eu quero a entrega aqui para o dia 30. Eu clico aqui no dia 30 e eu preciso informar a hora. Por padrão já coloca 23h59, mas aí vocês podem mudar. 23h59. Esse tópico aqui, ele é interessante para a gente conseguir organizar. Então vamos supor aqui, eu poderia criar semana 1, semana 2, semana 3, ou atividade 1, atividade 2, atividade 3. Eu vou colocar semana então, só para poder organizar. Semana 1. Então eu crio esse tópico aqui. A rúbrica, se eu quiser colocar a pontuação, mas sem a entrega. Então depois eu mostro essa questão aqui da rúbrica. Para poder criar agora, se eu clicar aqui de uma vez, ele já vai criar a atividade. Mas se eu quiser aqui, eu posso salvar ela como rascunho. Então vamos supor, eu ainda não terminei de editar o texto, ainda não vi todas as atividades que eu quero, ou não vi todo o material ainda. Então eu salvo como rascunho. Ela aparece para mim no menu principal. Então só esperar um pouquinho para salvar. Então ela aparece aqui no principal, mas ela aparece em cinza. E aqui eu organizei, semana 1. Então eu vou fazer agora o seguinte, vou editar ela de novo. Então aqui eu abri uma prévia dela. A gente pode observar que ele já mostra aqui a capa do documento de texto que eu adicionei, que ele estava no meu computador. A aula parte 1, que era um vídeo que já existia no computador, ele já colocou a primeira tela do vídeo do YouTube, e aqui seria o documento do texto que eu criei lá no Google Docs. Então, claro que você não vai colocar esse monte de atividades, eu só coloquei como exemplo aqui. E se eu quiser aqui editar a atividade, eu posso vir aqui embaixo ou aqui em cima também. Então, editar. E no de baixo, excluir. Para poder editar, eu poderia vir agora aqui modificar, excluir algum desses arquivos. Então vamos supor, eu vou excluir esse documento de texto aqui. Excluir ele. E eu clico aqui em criar. Quando eu clicar em criar, na verdade ela já vai estar funcionando. Mas vamos supor, eu gostaria de deixar programado. Então eu venho aqui, programar. Eu posso colocar aqui, a data de hoje é dia 21, mas eu poderia programar para qualquer outra data aqui. Então vamos supor, eu vou colocar aqui, desculpa, a data de hoje é dia 20. Eu vou colocar aqui então, programar ela para domingo. Domingo a partir de 8 horas da manhã. Então se eu clicar aqui em programar, eu salvo a atividade e ela está aqui, programada para dia 22 de março. Vou editar aqui novamente. Então vamos supor, não quero programar. Eu vou vir aqui logo de uma vez. Desculpa, só alterar aqui. Então, não quero programar a atividade. Eu venho aqui, excluo nesse X, e aqui eu já vou clicar no criar atividade. Então, quando eu clicar aqui, a atividade já vai estar ativa. Ela já aparece lá no mural, que ele vai te informar aqui, já vai aparecer lá no mural, mas eu acho a maneira mais fácil mesmo do aluno conseguir visualizar essa atividade indo direto aqui no menu atividade. Mas ela já aparece aqui como atividade, Luciana Bom Jesus postou uma atividade, que seria atividade 1, apresentação. Mas é a maneira mais fácil mesmo dos alunos visualizarem aqui, atividades. Então, olha só. Aqui não foi atribuído a nenhum aluno. Conforme a gente for adicionando os alunos, como eu deixei essa atividade para todos os alunos, eles já vão visualizar essa atividade na hora.
que eles logarem. E vamos supor, entrega. Aí aqui no caso é o aluno que vai entregar a atividade. Ou seja, quais são os alunos que entregaram. Então vamos supor, a gente tem 10 alunos que foram atribuídos aqui para essa atividade e 3, 4 já entregaram ela. Então aparece aqui quem entregou. E aqui eu consigo ver a atividade. Então olha só, aqui vai listar todos os alunos. Por enquanto não tem nenhum atribuído. Aqui vai dizer quais são os alunos atribuídos, de 3, 4, 5, aqui aparece o nome deles, tá? Na esquerda. E aqui quais foram entregues. Ela vale 3 pontos. E vamos supor, o aluno entregou, aí vai aparecer aqui o botãozinho de devolver. A gente vai poder abrir o arquivo de edição dele, corrigir esse arquivo e devolver a atividade. E aqui estão as instruções. Então vai aparecer aquela mesma telinha que aparece lá no início, na página principal. Que seria o título, o texto aqui com a descrição da atividade e mais um material de apoio para a atividade. E aqui seriam comentários da turma, ou seja, seriam todos os comentários vinculados a essa atividade. Então os alunos poderiam fazer as perguntas aqui, qualquer pergunta de dúvida, e aí o próprio professor responde aqui também. Ele pode responder só para o aluno que teve a dúvida, ou pode responder para todos, então fica aberto para todos. Agora, vou voltar aqui, para a gente sair da atividade, eu vou voltar aqui na setinha. Pronto, então aqui é a atividade da semana 1. Vamos supor, a gente vai colocar agora material, vai tentar disponibilizar os materiais para os alunos. Então a maneira mais fácil da gente fazer isso é criar material. Então é esse item daqui. Então venho aqui, material, coloco aqui qual o tipo de material. Então vamos supor, eu vou dar o nome de manual de normas para trabalhos. Coloco uma descrição aqui. Contém informações sobre formatação, só esqueci o R aqui, formatação e regras para o desenvolvimento dos trabalhos da instituição. Então vamos supor aqui, vou adicionar um material aqui. Vamos supor que é o material que vai ser o manual. Eu posso vir aqui, adicionar o arquivo, e aí vou adicionar aqui esse material aqui. Então ele é um PDF. Criei o arquivo aqui. Todos os alunos vão ter acesso a esse material aqui e vão poder baixar o material. O tópico que ele vai estar associado, eu posso colocar aqui material de apoio. Esse material aqui é importante. Seria um material que eles não poderiam editar, tá? Aqui eles só vão ter acesso para poder ver o material, ver e fazer o download. Se por acaso você quer disponibilizar um material para eles poderem editar online mesmo, tem que ser dentro da atividade. Não pode ser como material. A gente pode até observar que o ícone aqui é diferente. É um livrinho com um marcador. Aqui já é automático todos os alunos e aqui eu vou postar de uma vez. Então olha só, sempre a mais recente vai ficar no topo, mas não faz muito sentido colocar o material no topo, então eu posso clicar aqui e arrastar para baixo. Então a semana 1 está aqui, que é a atividade, a primeira atividade que eles têm que fazer, e aqui seria o manual. Então são dois padrões aqui que eu defini. Então o material de apoio e a semana 1 que é a atividade. Então esse material de apoio vai estar visível para todos, só que ninguém vai poder editar esse material de apoio. A próxima atividade, o item que a gente vai criar aqui pode ser
uma atividade com teste e uma pergunta. Então, atividade com teste. A gente vai criar aqui. Então, olha só, a gente vai ter que criar um título para essa pergunta, para essa atividade. Então, vamos supor aqui que eu esteja criando a atividade 2. Aqui eu coloco uma descrição. Uma descrição para a atividade 2. Posso adicionar um material de apoio. Então, vamos supor, meu material de apoio vai ser um vídeo do YouTube. Então, acesso aqui rapidinho o YouTube. E aqui eu pego um outro vídeo aqui. Então, vou pegar esses conceitos básicos aqui. Precisando de um site profissional? Copiar. Vou adicionar ele aqui. Então, não há um limite de material de apoio. Então, esse material aqui está organizado dentro dessa atividade aqui. Então, vamos supor, os alunos podem ler toda a descrição da atividade, pode consultar esse vídeo aqui. Se eu quiser disponibilizar um arquivo de texto, eu disponibilizo aqui também. E aqui os alunos vão me responder um conjunto de perguntas. Então, olha só, esse conjunto de perguntas a gente precisa montar no Google Formulários. Então, quando eu clicar, ele já vai abrir o Google Formulários para mim. Eu preciso adicionar um título. Então, vamos supor que vai ser, no caso, questionário. Eu vou colocar, então, assim, atividade 2, questionário. E aqui eu vou, no caso, dar uma descrição dele. Então, vamos supor, esse questionário é referente à atividade da semana 2. O ideal é que você coloque de acordo com o assunto realmente que você está tratando na matéria daquela semana. Seria o ideal, mas aí como eu não entendo mesmo da disciplina, eu não vou chutar nenhum material aqui, nenhum título aqui. Prefiro colocar uma descrição breve mesmo. Então, aqui vai ser uma pergunta. Então, olha só, aqui seria o tipo da pergunta. Então, eu posso descrever aqui o conteúdo dela. Então, vamos supor, e aqui seria o cabeçalho da pergunta. Eu vou escrever cabeçalho da pergunta, tá? Mas aí, no caso, vocês vão colocar realmente a pergunta aqui. O que eu tenho aqui agora? Nesse primeiro caso aqui, é uma resposta curta. Então, normalmente, uma resposta que dê para você colocar em uma única linha. O ideal é você perguntar coisas bem breves aqui. Como esse formulário pode ser usado para várias atividades, então normalmente, vamos supor, você vai perguntar o nome da pessoa, o endereço da pessoa, então seria para isso. Agora, se você quer realmente fazer uma pergunta discursiva, então é essa segunda opção aqui. E aqui, no caso, vai ter um campo maior para a pessoa poder responder, podendo ela quebrar linhas também. Então, se ela vai fazer uma resposta discursiva, a opção que a gente tem que escolher aqui seria parágrafo. Então, eu vou colocar aqui como parágrafo. Aí, vamos supor, eu ainda tenho mais perguntas. Então, aqui eu defino se ela vai ser obrigatória ou não. Eu vou colocar obrigatória. Eu posso duplicar ela, então eu posso reaproveitar as configurações dela. Não vou reaproveitar, vou criar uma nova aqui. Ó. Então aqui eu vou clicar. Vou colocar aqui então. Seria a minha pergunta 2 aqui, né? Então vamos supor. Conceitue. E depois eu deixo em aberto. Agora, eu posso escolher múltipla escolha. Vou deixar nessa opção aqui. Então, vamos supor, resposta 1. A pessoa pode colocar uma resposta 2. Vou colocar opções, né? Opção 2.
opção 1, opção 3, e aqui eu coloco a opção 4. Então, nesse caso aqui, eu fiz uma pergunta de múltipla escolha. Então, tem o cabeçalho da pergunta de múltipla escolha e eu dou 4 opções aqui para a pessoa marcar. E aí, no caso, ela vai ter que marcar só uma delas. O sistema, depois de pronto, não vai deixar marcar 2 opções, porque no caso eu escolhi múltipla escolha. Agora, vamos supor, se eu quiser que a pessoa marque mais de uma opção, eu vou clicar aqui em mais uma atividade, só para a gente comparar cada um deles. Então, vai ser a pergunta 3. Então, vamos supor que estou começando aqui o texto como defino, só para a gente ver a diferença. Vou escolher a opção aqui, caixa de seleção. E aqui eu vou deixar opção 1, 2, 3, 4. Qual a diferença? Aqui eu posso marcar mais de uma. Na opção de cima, não. Então a gente pode até ver que antes era uma bolinha, agora um quadradinho. E vou criar uma última aqui. Então vou colocar aqui a última pergunta. Vou escolher aqui. Eu poderia aqui escolher para a pessoa, no caso, fazer o upload de um arquivo. Então ela digita uma resposta no arquivo e joga aqui para mim. Ou eu posso fazer uma lista suspensa também. Então olha só, na lista suspensa, eu vou chamar aqui de item só para a gente ver a diferença. Item 1. Item 1. Item 2. Item 3. Então, só um detalhe que eu esqueci de perguntar. Vamos supor, você quer uma imagem associada. É aqui que a gente vai escolher a imagem. Então, eu clico aqui e aí eu preciso carregar essa imagem. Eu posso procurar no Google Drive, posso já direto da câmera ou posso procurar no computador e jogar a imagem para cá. Então, vamos supor que escolho uma imagem, coloquei essa aqui. Ele vai carregar. E essa imagem vai estar associada com a pergunta. Então, já vai aparecer ela dentro do cabeçalho da pergunta. Então, tem várias opções aqui, tá? As demais eu não vou criar, mas eu só vou informar. Se você quiser fazer uma escala linear ou uma grade de múltipla escolha ou caixa de seleção, são poucas utilizadas essas opções, mas ele também te dá essas opções. Essas daqui são as mais utilizadas, as primeiras no caso. Então, não vou me atentar muito a elas. Aí vamos supor, se você quiser colocar uma imagem fora das perguntas, é aqui. E um vídeo também seria aqui. Então, esse vídeo poderia vir no início do formulário. Mas aí, no caso, a gente já associou o vídeo no próprio cabeçalho da atividade. Então, a gente não vai utilizar esse recurso aqui, mas se você quisesse colocar dentro do formulário, poderia. Aqui eu tenho uma prévia do formulário e aqui eu posso colocar um tema para esse formulário. Posso escolher uma cor aqui, escolher uma imagem para o cabeçalho. Então a gente pode alterar um pouquinho aqui. Eu vou deixar roxo mesmo, que era no padrão. E aqui é a visualização dele. Então olha só, nessa visualização eu coloquei a primeira obrigatória, então aparece esse asterisco aqui, as demais eu não coloquei. Então nessa obrigatória aqui, aqui está a obrigatória e a gente vai fazer a resposta aqui. Ó. Então eu posso escrever aqui, ó, respostas bem grandes e aí ele quebra a linha para mim. Então eu poderia ir quebrando as linhas aqui para poder fazer as respostas. Diferente daquela primeira opção. Se a gente tivesse escolhido ela, era apenas uma linha. Essa pergunta é obrigatória, então vou colocar aqui só por ser obrigatória. Agora, a segunda pergunta é múltipla escolha, podendo escolher apenas uma. Então, se eu marquei a primeira,
Ah, mas não é a primeira, eu vou marcar a terceira. Então, ele automaticamente desmarca a primeira e marca a terceira. A questão 3, eu posso marcar mais de um. Então, tanto faz eu marcar uma ou duas, posso marcar todas se eu quiser. Aqui seria a quarta pergunta, e aqui eu posso escolher a resposta dentro dessa caixa suspensa. Então, eu escolho a resposta 1, 2 ou 3. E depois é só enviar o formulário. Então, eu vou sair dele. Nesse caso, eu vou enviar o formulário. Não vou enviar aqui para nenhum e-mail específico, tá? Também não vou adicionar colaboradores, não. Então, não vou criar para nenhum específico. Ele já está aqui salvando, já salvou esse formulário. Eu não vou criar para ninguém específico, porque na verdade já está aqui dentro da atividade. Então o aluno já vai clicar aqui e já vai poder responder. Aí vamos supor, essa atividade aqui vai valer 2 pontos. Eu coloco aqui a pontuação. O tópico de entrega dela, vamos supor que é uma atividade da semana 2. Então vou criar a semana 2 aqui. E não é agora a hora. Então, deixa eu só definir aqui a data de entrega. Então, olha só, eu vou colocar a data de entrega para o dia 6 de abril, 23h59. Só que aí, como é ainda da próxima semana, que seria a semana 2, eu vou programar ela. Então, eu programo aqui para ela aparecer no dia 30. Então, ela vai aparecer no dia 30, vamos supor, 8 horas da manhã mesmo. Clico em programar. Então prontinho, já tem programado uma atividade. Então para os alunos, quando eles entrarem, eles vão ter acesso a esse material aqui, de norma de trabalho. Todos os materiais que seriam acesso comum, a gente coloca aqui. Se o acesso dele tiver atrelado a alguma atividade, a gente coloca dentro da atividade. Então seria a atividade da semana 1 e aqui eu tenho a atividade da semana 2, que ela está programada. Se eu quiser criar também aqui uma pergunta específica, eu vou criar aqui. Então, posso fazer uma pergunta aqui e dizer qual o tipo de resposta, sem precisar criar um formulário. Pode ser múltipla escolha ou pode ser uma resposta curta. Então, aqui eu já crio a minha pergunta. Lá no outro, eu consigo criar o quê? Várias perguntas, tá? Dentro daquela atividade com resposta. Essa aqui é uma pergunta específica. Então, eu faço aqui a pergunta. Eu dou um título para ela. Então, defina. Eu dou uma descrição para ela. Então, aqui eu posso colocar uma descrição adicional para ela. E vamos supor que seja múltipla escolha. Eu posso fazer múltipla escolha ou uma resposta curta. Eu vou colocar múltipla escolha. Então, aqui eu dou opção 2, opção 3, opção 4. A data de entrega dessa pergunta, ela vai estar vinculada junto com a atividade da semana 1. Então, eu coloco aqui 23h59. Essa aqui vale 1 ponto só, essa pergunta. Ela vai estar disponível para todos os alunos. E aqui eu já crio ela. Deixa eu só definir ela aqui na semana 1 ainda. E crio aqui a pergunta. Espera publicar um pouquinho. Então, olha só, na semana 1 já está aqui. Ó. Então, vamos supor, minha pergunta vai vir depois. Eu arrasto ela vir aqui para baixo. Atividade 1, apresentação. E aqui a minha pergunta. Na atividade 2, o que a gente escolheu no caso? A gente escolheu a opção atividade com teste. Então, o teste é um conjunto de perguntas. A gente pode fazer, então, 3, 4, 5, 6. Na pergunta, é uma única pergunta. E a resposta dela vai ser curta ou de múltipla escolha. A gente viu que na atividade com teste, as respostas podem ser diferenciadas. Você pode ter a opção de marcar mais de um. Você pode ter a opção de escrever um parágrafo. Agora, nessa pergunta aqui não. E no último, então vamos supor, se você quiser reaproveitar a atividade, então você criou uma atividade para um único grupo. Vou fazer aqui agora então. Ó. Vou fazer uma atividade mesmo, padrão. E aí eu vou colocar aqui, ó, como se fosse grupo 1.
coloco aqui os integrantes, João, Maria e José. Aqui eu dou toda a descrição, então aqui vai ser a descrição da atividade. E aí eu posso vincular qualquer material aqui junto com a atividade, então eu vou vincular um outro vídeo lá do YouTube. Esse vídeo aqui da segunda aula, então, vou copiar ele, eu vinculei ele aqui, procuro ele, marco e eu adiciono. Então eu tenho aqui o título que é da atividade que é para o grupo 1, aqui eu coloco a descrição da atividade e aqui eu coloquei o material. Tanto eu poderia criar pelo Google Docs ou eu posso adicionar ele, tá? Essa atividade aqui, vamos supor, vai valer um ponto só. A data de entrega eu também tenho que definir, supondo que ela está vinculada aí na semana 3. Então vou jogar a semana 3 lá para o dia 13. 23h59. E aqui eu crio o tópico semana 3. Eu prefiro criar por atividade. Eu faço atividade 1, atividade 2. Eu só estou colocando aqui como semana porque às vezes fica melhor para vocês organizarem. Agora aqui eu preciso marcar quais são os alunos. Então eu vou procurar aqui na opção o João, a Maria e o José. Por enquanto não vai aparecer nenhum aqui porque na verdade eu não convidei os alunos e os alunos não aceitaram. Então eu preciso convidar os alunos antes. Para convidar os alunos foi da mesma forma que a gente convidou o Douglas lá para ser o professor da turma. Então depois eu vou fazer um convite lá como para aluno exatamente. Como é na semana 3, então não tem porquê de eu publicar ela agora. Então eu vou programar ela. E aí eu programo ela para aparecer aqui, ó, no dia 6, 8 horas. E aí ela aparece como semana 3. Aí vamos supor, eu já tenho aqui a atividade pronta. Então é a mesma atividade, só que eu preciso organizar os alunos em grupo. Então esse aqui é o grupo 1, eu tenho que criar agora o grupo 2, 3 e 4. Vamos supor então, eu vou ter 4 grupos aqui, ou 2 grupos. Para mim vai aparecer todos. Agora, para o João, para a Maria e para o José, nessa semana 3 só vai aparecer realmente grupo 1 para eles. E eles não vão poder, na verdade, ver qual é a atividade e o trabalho que o grupo 2 esteja desenvolvendo. Principalmente aí se os temas forem diferentes, então fica mais fácil para a gente organizar. Então, aí o que eu faço? Eu posso aproveitar boa parte do que já foi criado aqui. Para poder aproveitar, eu venho aqui em reutilizar a postagem. Marco essa opção aqui. Para essa turma aqui, TE41N. E nessa opção aqui, bom, qual delas eu vou reutilizar? Essa aqui, grupo 1. Clico nela. Se ela tiver arquivos vinculados, eu tenho que clicar aqui. Que aí, no caso, eu vou duplicar essa atividade com todos os arquivos já. Depois é só fazer a edição deles. Então, vem aqui, reutilizar. Agora, eu vou colocar grupo 2. Então, vou colocar aqui Natália, Pedro e Vitor. Coloco uma descrição aqui para a atividade 2. Eles vão ter acesso aqui ao mesmo vídeo. Se eu tivesse criado um documento aqui de texto para eles poderem me responder, aí seria importante eu ter marcado realmente aquela opção, que aí eu teria duplicado tudo. E aqui ele já pega até as outras configurações, a não ser aqui a data de entrega. Então vou configurar aqui a data de entrega, que ficou aqui para o dia 13, 23h59. E aqui a gente vai programar também, no caso, para o dia 6, 8 horas da manhã vai poder aparecer. Vamos supor, esqueci aqui de definir quem são os alunos. Eu venho aqui, edito e aqui eu marco os alunos. Então tem que marcar o Pedro, a Natália e o Vitor, que até então eles não existem, mas se eles aceitarem o convite, eles vão aparecer aqui nessa lista. Clico aqui em programar.
Então está programadinho lá. Então essa é a questão aqui de reutilizar. A gente aproveita, na verdade, tudo que já foi feito em algum tipo de tarefa, algum tipo de atividade. A gente aproveita uma boa parte da descrição, dos arquivos que já foram vinculados com ela e do título. Agora aqui, vou voltar em pessoas. Se eu quiser convidar aqui um determinado aluno, eu tenho que informar o e-mail dele aqui. Então vamos supor, vou me convidar aqui. Clico aqui em convidar. Quando eu clicar em convidar, vai aparecer aqui, ó, como aluno. E aí o aluno precisa confirmar, desculpa. Então ele vai receber um e-mail e aí dentro desse e-mail ele precisa confirmar no caso o e-mail dele. Então aparece um botão azul e é só marcar participar. Agora vamos supor, não era para ter convidado esse aluno. Então eu preciso vir aqui, ó, marcar o aluno e aqui eu excluo ele. Então vou remover esse aluno, não era para ter convidado ele. Clique em remover, vou aguardar um pouquinho e pronto, eu removi ele. E aqui é a questão de notas. Então por enquanto aqui não há nenhuma nota. A gente vai adicionar depois aos poucos essa configuração aqui. Então aqui eu vou fechar. A questão aqui da nota, a gente pode fazer um cálculo de nota. Então categoria de notas, isso aí a gente vai no caso, por padrão vai ser aquela nota que a gente definiu dentro das atividades. E dependendo da atividade, se tiver entrega, aí a gente atribui as notas depois da entrega. Então, inicialmente, isso aqui seria para poder configurar. Depois a gente faz um vídeo só realmente sobre entrega da atividade e depois como, no caso, atribuir as notas. Então, vou ficar por aqui.